Queridos irmãos, que a graça do Senhor seja conosco nesta hora. Quero convidá-los então a abrirem as Escrituras, a palavra do Senhor, no livro do profeta Daniel, capítulo 11. Nós vamos concluir este capítulo hoje e, com a graça de Deus, concluir o estudo deste livro na semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Daniel capítulo 11, do verso 36 ao verso 45. A parte mais emocionante de uma história é o fim, não é? É para isso que a gente assiste um filme, para saber o fim da história. Se você assiste um filme de romance, é que você espera lá no final. E viveram felizes para sempre, não é assim? Se você assiste um filme de guerra, o que é que você espera? Que o bem vença o mal. Que o mocinho destrua o bandido. Normalmente é assim. Daniel capítulo 11 é esse fim. É a vitória de Deus. É a vitória de Deus. É isso que o Filho de Deus está revelando ao profeta Daniel. Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe esta hora. Bondoso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra nesta hora, crendo que a Tua palavra é inspirada, crendo que a Tua palavra é inerrante, crendo que a Tua palavra é verdade eterna para todos os tempos. Por isso, ó Deus, nesta hora, suplicamos a Tua graça para compreendermos um trecho tão difícil como esse que vamos estudar nesta hora. Abra, Senhor, o nosso entendimento e, ao mesmo tempo, grava a Tua palavra com letras maiúsculas pelo Teu Espírito em cada coração. Fala, Deus, em especial a cada coração nesta noite. E fala também, Deus, ao coração deste Teu servo, tão pequeno diante da profundidade da Tua palavra. Usa o Senhor com poder e graça, na unção do Teu Espírito, para que nessa noite ele seja um arauto do Senhor ao Teu povo aqui reunido. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixe-me fazer um resumo da história de Daniel até nós chegarmos no capítulo 11, para que você pegue o fio da meada. Daniel está na Babilônia, 70 anos de cativeiro. Ele orou pela restauração e ela aconteceu com um imperador persa chamado Ciro. Ciro morreu e no seu lugar assumiu um outro imperador chamado Xerxes I, também conhecido como Assuero, o esposo de Ester, que você conhece a história. Debaixo da liderança de Assuero, a Pérsia cresceu muito e se tornou uma grande potência militar, talvez a maior de todos os tempos. Mas Assuero foi muito assim orgulhoso e ele travou uma batalha contra a Grécia e ele tomou uma derrota cachapante dos gregos, conhecida como a derrota de Salamina, ou a batalha de Salamina. Assim que a Pérsia perde essa batalha, entra em cena um grande militar, um homem famoso na história, conhecido como Alexandre o Grande. Você já leu ou já ouviu sobre ele? Alexandre foi um grande estrategista militar, ganhou muitas batalhas. Mas Alexandre, já perto de morrer, sem nenhum descendente capaz de assumir o trono, Alexandre chamou 4 grandes generais e dividiu o império em 4 partes. 2 deles assumiram o poder e formaram 2 grandes impérios, conhecidos como Seleucidas, o Reino do Norte, sediado, portanto, na Síria, e o Reino do Sul, conhecido como os Ptolomeus, sediado no Egito. Reino do Norte, Reino do Sul. E esses 2 reinos travaram muitas e muitas batalhas.
várias na verdade. Ora o reino do norte vencia, ora o reino do sul. Era sempre assim. Uma hora o pêndulo para um lado, outra hora para o outro. O fato é que nenhum conseguiu subjugar o outro reino. Batalhas constantes. Mas também não houve paz entre eles, nunca. Houve várias tentativas, é verdade. Casamento daqui, casamento dali, mas nunca houve uma paz efetiva entre o reino do norte e o reino do sul. Bom, por que isso é importante? Porque no meio dessas grandes batalhas está o povo de Deus. O reino do norte, o reino do sul, o mar Mediterrâneo, e aqui está a nação de Israel, aquele povo agora voltando do cativeiro. Um povo pequeno, tentando reconstruir a cidade e reconstruir os templos, e os inimigos cercando o povo de Deus, e batalhas no norte e batalhas no sul, e assim por diante. No meio, então, de 200 anos de história, muitas batalhas, 13 imperadores, surge uma figura, que é a figura que vai dar início à nossa história nessa noite, que é a figura de um homem chamado Antíoco IV. E ele se achava o grande homem, e ele deu a si mesmo o apelido de Antíoco Epifânio. Epifânio em grego significa o Deus manifesto. Esse homem se achava de fato Deus. E isso não era incomum, não. Os imperadores se achavam deuses. E ele então deu a si mesmo o nome de Antíoco Epifânio. Esse homem, ele subiu ao trono não porque era um descendente. Ele não era descendente de nenhum general, nenhum imperador. Mas esse homem era um estrategista em mentiras e intrigas. Então, por meio de politicagem, ele assumiu o trono, ele assumiu a liderança política do seu reino. E esse homem, então, ele odiava os judeus. Ele detestava o povo de Deus. Era o grande algoz do povo de Deus, o grande perseguidor. E num certo momento o povo de Deus, já muito cansado desse domínio de Antíoco, se levantou, fez um levante em Jerusalém, e Antíoco ficou muito bravo com aquilo, e ele pegou o seu exército e marchou contra Jerusalém. E milhares morreram. E Antíoco então tentou implantar o que nós chamamos de cultura grega, filosofia grega, língua grega, chamado de processo de helenização. Ele queria que agora o povo de Deus tivesse a cultura grega, falasse grego, tivesse a filosofia grega e assim por diante. É aí que começa a nascer o Novo Testamento, que é a língua grega, que se torna de fato a língua universal em todo aquele período. Pois bem, o que Antíoco fez? Quando ele invadiu Jerusalém, ele saqueou o templo, ele proibiu o culto, ele proibiu o sacrifício, ele proibiu a circuncisão, e pior, ele foi até o altar e sacrificou um porco, que era um animal imundo para os judeus. Um judeu não tinha contato com um porco jamais. E ele pegou o pior dos animais e ele sacrificou no altar. A quem? A um deus chamado Zeus. Você já ouviu falar disso, da mitologia grega. Zeus era o deus da força, era o deus da guerra, era o deus militar. Então Antíoco IV, Antíoco Epifânio, ele dessacraliza o templo de Israel ao fazer isso. Aquilo foi terrível. Então, nesse contexto, é que nós vamos olhar agora para o capítulo 11, dos versos 36 a 45. E o tema da mensagem que eu quero trabalhar nessa noite. O Deus que escreveu a história, escreveu o fim da história. Não só o meio, mas também o fim, e nós vamos verificar isso hoje à noite. Vamos então ler o texto da palavra de Deus, Daniel capítulo 11, do verso 36 ao verso 45. Agora você já tem o contexto e você vai entender o que vem para frente. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses fará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação. Porque aquilo que está determinado será feito. Veja, aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais,
nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, traduzindo, o Deus da força. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Note, isso é importante. Com o auxílio de um Deus estranho, que ninguém conhecia, agirá contra as poderosas fortalezas. E aos que o reconhecerem, multiplicar-se-á a honra, e fá-lo-ás reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o reino do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Essa é a palavra de Deus. Algo interessante está acontecendo nesses versículos. Até o versículo 35, tudo aquilo que foi dito acerca de Antíoco Epifânio foi exatamente comprovado pela história. Tudo que Daniel viu, de fato aconteceu. Os irmãos puderam notar isso na semana passada. O problema é que do verso 36 até o verso 45, esses versos ainda parecem falar de Antíoco Epifânio. Mas para nossa surpresa, aquilo que é descrito aqui não se encaixa exatamente na história desse personagem, desse homem vil. Então a pergunta que nós fazemos é a seguinte: se o texto não está falando de Antíoco Epifânio, então de quem o texto está falando exatamente? E aqui vem o grande debate entre os estudiosos, e os mais confiáveis, aqueles que são realmente comprometidos com a palavra, são conservadores, são bíblicos. A resposta que esses homens têm dado é a seguinte: é como se o profeta Daniel, ao falar de Antíoco Epifânio, estivesse vendo por meio dele e o enxergasse como um tipo ou como um protótipo de alguém semelhante a ele que surgirá no futuro. Daqui a pouco eu vou dar detalhes e os irmãos vão entender de maneira mais clara. Então, a outra pergunta que fazemos é a seguinte: bom, quem Daniel está vendo prefigurado de fato nessa figura de Antíoco Epifânio? Se a pessoa aqui desses versos não é Antíoco, quem é então? Quem é esse homem? Quem é ele? Daniel capítulo 12 é um texto que na verdade é uma profecia que fala do final dos tempos. Final mesmo, lá perto da volta do Senhor Jesus Cristo. E esse texto, Daniel capítulo 12, é um texto escatológico, é uma referência às coisas futuras. E quando nós olhamos para Daniel 12, com essa visão de um texto escatológico futuro, nós podemos ter um vislumbre de quem Daniel está falando aqui no capítulo 11. Daniel está falando de um homem vil, de um homem pecador, de um homem miserável, de um homem poderoso, de um homem que vem contra o povo de Deus com sangue nos olhos para destruí-lo finalmente.
Então, o que Daniel está vendo não é alguém do seu tempo, não é alguém exatamente do nosso tempo, mas é alguém futuro. É como se Daniel estivesse vendo a história através de uma lente. Através de uma lente. Então agora nós vamos olhar para as características desse homem a quem Daniel está vendo. É como se nós olhássemos para as lentes para depois entendermos a visão. Eu quero que você preste atenção, são 6 características breves e importantes. Primeira característica desse homem que Daniel está vendo: ele fará tudo conforme a sua vontade e ele será próspero. Então note, é alguém com poder econômico, é alguém com poderio militar, mas é alguém também com poder religioso. 3 grandes características: poder econômico, poder bélico, militar e poder religioso. O texto fala disso. E o texto então diz que esse homem, ele vai se levantar contra todos os deuses, os falsos deuses. Ele se colocará como o grande Deus de todo o mundo. E nota, irmãos, o texto diz que ele vai chegar ao ponto de dizer coisas incríveis contra o Deus verdadeiro. Não só contra os falsos deuses, mas contra o próprio Deus, aquele que se assenta no trono. Segunda característica: ele não terá nenhum respeito pelos deuses dos povos. A ideia da palavra hebraica é a ideia de alguém que está literalmente pisando os ídolos. Alguém que olha para aqueles ídolos, os falsos ídolos, e os pisa, como alguém que não os considera, que não os vê como um nada de fato. É alguém que diz assim: esses aqui não são nada, eu sou o Deus principal. Terceira característica: esse homem adorará o Deus Zeus, o Deus da força. Mas se ele é a pessoa mais forte, logo ele é o principal Deus. É como se ele adorasse a si mesmo, dizendo: vejam, eu sou forte, eu posso, eu destruo todas as coisas, eu faço o que quero, recompenso aqueles que lutam ao meu lado e destruo todos aqueles que se opõem a mim. Quarta característica: ele travará uma grande batalha para expandir o seu domínio geográfico. Onde é que ele quer chegar? O texto diz, está aí na Bíblia, até o principal lugar de adoração, a Terra Santa. Quinta característica: esse homem conquistará todos os povos. É como se, ao conquistar geograficamente os povos, de maneira religiosa, o texto diz que todos serão subjugados. Haverá então como que uma religião universal, um domínio universal sobre todos os homens. Ele vai impor a sua própria religião. Ele será adorado como um Deus de fato. Sexta característica desse homem: ele estabelecerá o seu trono na Terra Santa. Ele vai dizer: olhem para mim, agora eu sou o Deus, adorem-me, eu posso todas as coisas. Perceberam as características? Alguém forte, alguém que se acha Deus, Antíoco Epifânio, o Deus manifesto, alguém politicamente influente, alguém com poderio militar para destruir as outras nações, e alguém religioso, alguém que vai dizer: eu sou Deus, adorem-me. Então, o grande ponto que nós devemos entender até aqui é que essa figura de Antíoco Epifânio, que nós já vimos, ela se funde a um personagem que é escatológico, alguém futuro. É como se Daniel tivesse visto esse personagem futuro, lá adiante, pelas lentes da vida de Antíoco Epifânio. E por que isso está acontecendo? Porque Daniel não tinha um parâmetro disso. Como é que Deus iria explicar para ele uma profecia tão futura, tão remota, se Daniel não tinha um parâmetro? Então é como se Deus estivesse dizendo para Daniel assim: Daniel,
O único jeito de você entender o que vai acontecer lá na frente é olhando a história por meio das lentes desse homem, da vida desse homem. Então é como se Antíoco Epifânio fosse um ponto de comparação, um parâmetro para que Daniel efetivamente entendesse o final da história. Os irmãos conseguem entender isso? Então, Antíoco não é aquele que vem, mas é um tipo, é um protótipo daquilo que virá no final de todos os tempos. Mas então a grande pergunta que precisamos responder ainda é esta: quem é esse personagem escatológico? Quem é esse que o Filho de Deus está revelando para Daniel nesses versos? Quem é esse homem? Quem é essa pessoa que tem um poder econômico, religioso, político, bélico? Quem é esse? E para responder essa pergunta, nós precisamos olhar para duas passagens do Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, ele é conhecido como o sermão escatológico, o sermão futuro de Jesus, das coisas finais. Em que contexto Jesus disse o que disse? Num certo momento, Jesus estava com os discípulos passando pelo templo, e os discípulos disseram: Senhor, veja que grande construção, que pedras lindas. Lembre-se que o templo estava novinho em folhas, novinho, acabado, brilhando, aquela cúpula linda, chamado Templo de Herodes, foi reconstruído basicamente por ele. E os discípulos: Senhor, veja que grande construção. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: ok, é bonito mesmo, mas só tem um detalhe: não vai restar pedra sobre pedra. Aí os discípulos ouvem aquilo e falam: mas espera aí, o senhor está dizendo que esse templo que foi acabado de ser reconstruído vai ser destruído? Porque na cabeça do judeu, destruir o templo significava o quê? O fim do mundo. Acabou tudo. Se não tem mais adoração, ponto, acabou. Então na cabeça deles, fim do templo, fim do mundo. Qual é a pergunta que eles fazem? Mas espera aí, Senhor, se a coisa é assim, quando isso vai acontecer? E quais são os sinais que o Senhor nos dará do final dos tempos? Percebem? É nesse contexto que Jesus traz o sermão. E o que ele faz nesse sermão? Ele vai dando os sinais do fim dos tempos. Sinal 1, 2, 3, 4 e 5. E qual é um dos sinais que Jesus dá? Mateus 24, versículo 15. Veja na sua Bíblia. Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, agora veja, de que falou quem? O profeta Daniel. Então o que vai acontecer foi predito pelo profeta Daniel. E o que esse camarada vai fazer? Ele vai vir no lugar santo. E aí Jesus fala assim: ok, se você não entendeu, vai lá em Daniel, então leia. Quem lê, entenda. É simples assim. Vai para o profeta Daniel e leia. E você vai entender. Hoje o que nós estamos fazendo é olhando de Daniel para frente. Então o que Jesus está fazendo nesse texto? Ele está dizendo assim: bom, aquilo que Daniel falou vai se cumprir. Isso vai acontecer. Só que lembre-se, o sermão de Jesus, ele teve um cumprimento de fato para a sua época, mas ele também terá um cumprimento final. É uma profecia com um duplo cumprimento. Isso era muito comum. Os profetas fizeram muito isso. Tinha um cumprimento para a época e um cumprimento futuro. Quando isso se cumpriu? Anos 70. No ano 66, um general romano chamado Tito, filho de Vespasiano, ele sitiou Jerusalém e no ano 70 ele invadiu Jerusalém, matou muito judeu. E o que é que ele fez? Dessacralizou o templo. Levantou uma estátua de um Deus em frente ao templo santo.
e depois o templo foi completamente destruído. Lembra que Jesus falou que não ia sobrar pedra sobre pedra? E sabe por que não sobrou? Porque as pedras do templo, na parte interna, eram todas revestidas de ouro. Então, na medida em que eles destruíam, o que eles faziam? Levavam as pedras embora. Não sobrou absolutamente nada. Hoje o que você tem do templo é apenas um muro, uma parte do muro, chamado de o Muro das Lamentações, só. Mas todo o templo foi completamente destruído. Tudo foi saqueado, tudo foi levado embora. Então perceba, a primeira parte da profecia se cumpriu no ano 70. Tudo foi destruído. Mas a segunda passagem, que vai nos remeter agora aos dias finais, está na carta do apóstolo Paulo. E eu peço que você abra a sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu não quero, de maneira nenhuma, tornar o meu sermão um estudo bíblico, mas eu quero que você veja essas coisas. Você tem que ler isso, para que você entenda. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 3 a 6. Bom, qual é o problema aqui? Muita gente na igreja de Tessalônica achava que Jesus já tinha voltado. Achavam que Jesus já tinha voltado. Aí Paulo falou, mas peraí, como assim voltou? Vocês não entenderam ainda? Há sinais que precisam ser cumpridos na história. Quais são os sinais? Olhe para o texto. Ninguém, de modo nenhum, vos engane. Ninguém faz isso. Porque isto o quê? A volta de Cristo, os versículos anteriores. Isto não acontecerá sem que, veja aí, sem que primeiro venha o que, irmãos? A apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O qual, agora veja as características, e lembre-se das características que eu falei. Lembre-se, lá de Daniel, agora veja as características dele aqui. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto, veja o que Paulo diz, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Forte isso, não é? Olha que ponto esse homem vai chegar. E aí Paulo diz assim, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Vocês não se lembram disso? Então por que vocês estão achando que Jesus já voltou? Não, ele não voltou. Para que ele volte, essas coisas precisam se cumprir. E aí Paulo termina dizendo, e agora sabeis o que o detém? Vocês sabem, é Deus, é isso que ele está dizendo. Ou seja, ele ainda não se revelou, ele ainda não se manifestou, porque Deus não quis. Porque ainda não chegou essa página na história de Deus, no cumprimento da sua vontade. E aí Paulo diz, para que ele seja revelado em ocasião própria. Meus irmãos, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo, ele leu o profeta Daniel, e Paulo teve acesso às palavras do sermão profético. Não sabemos como, talvez por uma tradição oral. Mas o fato é, ele leu Daniel e ele ouviu o sermão de Jesus em algum momento. E o que Paulo está fazendo aqui é demonstrando então de maneira clara que aquela figura vista por Daniel, ela apontava justamente para esse homem aqui, o homem da iniquidade, que Paulo chama também de o filho da perdição. A pergunta é, quem é esse homem? Alguns dizem, bom, esse homem é Satanás, só pode ser ele. Não, não é. Não é Satanás. E por que não é Satanás? Continue a leitura do texto. Veja o versículo 9 ainda da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ora, o aparecimento do iníquo, isto é, esse aí que Paulo acabou de descrever, é segundo quem? A eficácia. A palavra eficácia aqui quer dizer poder. É segundo o poder de Satanás. E com poderes, sinais e prodígios da mentira. É assim que ele vai se manifestar.
Então não é Satanás. Satanás é aquele que vai operar nele para que ele haja. Veja aí, olha o texto. Com poder, com engano, com sinais, com prodígios. Isso não lembra Antíoco Epifânio? O homem viu da mentira, do engano, do erro. É exatamente isso. Pois bem, então os irmãos precisam notar que essa pessoa, descrita por Paulo, não é o diabo. É alguém com poder econômico, alguém com poder religioso, alguém com poder bélico e político. É assim que ele vai dominar todas as coisas. Paulo disse que esse homem, ele se levanta contra tudo que é religioso. Isso diz assim,